Olá, queridos amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou a missionária Alessandra Rocha, do canal A Verdade que Fortalece. Este canal que foi criado para estudarmos a Bíblia Sagrada, verso a verso, o texto em seu contexto, com a finalidade de alcançarmos o maior entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas e para que possamos edificar e fortalecer a nossa fé. Estamos na nossa 24ª aula da Epístola aos Hebreus, que nós intitulamos de A Glória da Nova Aliança em Cristo, Fé, Perseverança e Santidade da Igreja. Estamos na unidade 5, Jesus, o sacerdote celestial da Nova Aliança. E o que iremos abordar hoje em nossa aula é a Antiga Aliança Substituída, que está em Hebreus, no capítulo 8, do versículo 7 ao versículo 13. Depois de demonstrar que Cristo não é sucessor sacerdotal da ordem levítica, não tendo Israel motivo algum para reivindicar para si o seu sacerdócio, e muito menos de acusá-lo de usurpador sacerdotal, o autor passa a defender a doutrina de que, pela exaltação, entronização no céu e exercício do sumo sacerdócio santo e eterno, Cristo inaugurou uma nova e imaculada aliança do qual é mediador. A primeira aliança, por depender de homens pecadores, não podia ser efetiva, pois se baseava na fragilidade humana e na pericidade de seus sacerdotes, os agentes mortais. Por causa das limitações da primeira aliança, Deus em Cristo estabeleceu a segunda, gerenciada do trono e do tabernáculo celeste pelo imaculado, imortal e amorosíssimo Filho de Deus. A tese da segunda aliança é defendida com base na profecia de Jeremias, capítulo 31, do versículo 31 ao versículo 34. Como o autor entende que todos os efeitos cerimoniais do Velho Testamento são figuras e sombras da realidade, que seria realizada e efetivada pela pessoa de Cristo, o Messias prometido, também a primeira aliança foi apenas um tipo ou símbolo da qual seria implantada pelo Filho de Deus, o que, segundo a sua teologia da aliança, aconteceu não na terra, como esperavam os judeus, mas no céu, sendo de natureza estritamente espiritual. A velha aliança não foi capaz de manter unido o povo de Deus, nem teve forças para unir as partes separadas de Israel e Judá. A segunda aliança, conforme profetizou Jeremias, não seria parcial, mas geral, abrangendo todos os escolhidos de Deus. Porém, a totalidade dos eleitos não se constitui dos escolhidos por meio de Moisés, e retirados de uma única raça, mas de todas as raças, povos e tribos. O nosso sumo sacerdote, não tendo raízes levíticas ou araônicas, livrou-se do racismo judaico para tornar-se internacional. Cristo, Senhor e Salvador e mediador de regenerados de todos os povos. Contudo, a nossa aula de hoje, nós abordaremos um assunto que a primeira aliança foi falha e demandava a necessidade de uma nova. Falaremos do oráculo do Antigo Testamento e a nova aliança, a comparação entre a antiga e a nova alianças, e as provisões da nova aliança, e, por fim, a conclusão do capítulo 8. Mas antes de começarmos a nossa aula, eu tenho que dar os meus recados. Lembrar aos irmãos que na descrição desse vídeo vocês encontram a bibliografia, que é a lista dos autores e teólogos que nós consultamos para realizar as nossas aulas. E também informar a todos que vocês podem encontrar de forma rápida todas as aulas no canal. Vocês entram no YouTube e digitem #AVF Alessandra Rocha, tudo junto, entre aspas e em letra minúscula. E vocês encontrarão a lista de todas as aulas disponíveis do canal. E ainda quero pedir aos irmãos que orem por esta obra, participem das nossas aulas, deixando seus comentários, dúvidas e sugestões, e divulguem também o nosso canal, para que juntos nós possamos evangelizar, transformar e fortalecer vidas com o estudo da Palavra de Deus. Vamos orar? Vamos colocar o nosso coração na presença do Senhor? Senhor Deus, gracioso e generoso Pai, mais uma vez pedimos a sua graça para ajudarmos na compreensão desse estudo. Ilumina a nossa mente, destrua os impedimentos como a incredulidade e nos ajuda a fortalecer a nossa fé através da compreensão da sua verdade contida na Palavra de Deus. Essa palavra que o Senhor nos deu com tanto amor. Assim nós te pedimos, já te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. A
A antiga aliança substituída. Vamos ler Hebreus capítulo 8, do versículo 7 ao versículo 13. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. E de fato, repreendendo-os, diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os livrar da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança. Eu não dei atenção a eles, diz o Senhor, porque essa é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis na mente deles e as inscreverei sobre o seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Pois, para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Vimos no versículo 7 a 13 do capítulo 8 de Hebreus a mudança de aliança. E destacamos que o autor observa que a primeira aliança foi falha e demandava a necessidade de uma nova. Vimos o do oráculo do Antigo Testamento e a nova aliança, que é a declaração de Jeremias capítulo 31, do versículo 31 a 34. Vimos a comparação entre a antiga e a nova alianças e as provisões da nova aliança, que é a bênção central, a bênção suprema e a bênção inicial. E também a conclusão do capítulo 8. Todos esses destaques agora nós vamos discutir e explicar cada um deles. Antes de comentar o destaque que fizemos dos versículos lidos, acredito ser importante explicar o que significa pacto ou uma aliança. Originalmente, uma aliança é um acordo entre duas pessoas, no qual condições são estabelecidas para ambas as partes. Se alguém rompe essas condições, o pacto é anulado. Já a palavra acordo, esse termo normalmente é usado para aliança matrimonial num acordo em igualdade, ou seja, as partes acordadas estão no mesmo nível e podem negociar em igualdade de condições. No sentido bíblico, porém, não é isso que ocorre. Isso porque Deus e o homem não se encontram em igualdade de condições. A aliança é um oferecimento que procede de Deus, no qual o próprio Deus vem ao homem, oferece-lhe uma relação consigo e estabelece os termos em que a relação se efetiva. O homem não pode negociar com Deus, nem pode discutir os termos da aliança. Só pode aceitar ou resistir a essa oferta, mas de modo algum alterar os seus termos. Fato digno de destaque é que a palavra aliança não significa propriamente um acordo, mas um testamento. As condições de um testamento não se dão por igualdade das partes, mas de uma só pessoa, o testador. A outra parte não pode alterar o que foi estabelecido pelo testador. Essa é a razão pela qual nossa relação com Deus se descreve como aliança, como num pacto entre partes em que só uma parte é responsável. Nossa relação com Deus nos é oferecida por pura iniciativa e graça de Deus. Deus se aproxima do povo de Israel graciosamente e lhe oferece uma relação única e especial consigo. Mas essa relação dependia inteiramente de uma coisa: da obediência da lei. Os israelitas aceitaram essa condição. Deem uma lida lá em Êxodo, capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 8, em que o pacto foi aceito pelos israelitas. Porém, Israel não cumpriu sua parte. O argumento do autor aos Hebreus é, portanto, que esse antigo pacto foi anulado, se revelou imperfeita, impotente e obsoleta. Os israelitas falharam, não continuaram na aliança, e Jesus trouxe um novo pacto, uma nova relação com Deus. A falha da antiga aliança seria devido aos israelitas somente, aos participantes da lei, que não podem levar à consumação dos desígnios de Deus para a humanidade. Uma das falhas residia na desobediência humana. Contudo, visto que se buscava uma nova aliança, é evidente que a antiga era deficiente em certo grau, o que se verifica sob dois aspectos. Primeiro, não tinha poder de habilitar o homem a cumprir a obediência requerida. Segundo,
não podia pagar os pecados que se seguiam à desobediência dos votos da aliança. Era inadequada, embora concedida divinamente, pois não era o desígnio final de Deus para o homem. Sendo assim, a realização de uma nova aliança deve ser interpretada como definitiva, e na efetivação da qual deve estar incluída a consumação final. Esta consumação Cristo realizou quando, por seu próprio sangue derramado na cruz do Calvário, ele entrou no Santo dos Santos Celeste e tornou-se o nosso sumo sacerdote para sempre. Indicar que a aliança de Deus com Moisés deveria ser rebaixada pelo valor de outra posterior parecia, para a maior parte dos judeus, não menos que um sacrilégio. O autor tenta sustentar a sua tese por uma citação das próprias escrituras hebraicas, e para isso recorre ao oráculo de Jeremias, capítulo 31, do versículo 31 ao versículo 34. Vamos ler? Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei, e eu serei o Deus deles, e eles serão meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. O autor argumenta, se a aliança tivesse sido perfeitamente adequada, não haveria necessidade de uma segunda. A nova aliança é superior, pois opera uma experiência interior e real de santidade mediante o dom do Espírito Santo. Não ser limitado a uma nação, podendo ser difundida universalmente. Em resumo, a nova aliança ocupa um lugar não preenchido pela primeira e abrange toda a vontade de Deus para os homens. A comparação entre a antiga e a nova aliança, vimos que a nova não deveria, de forma alguma, assemelhar-se à antiga. Podemos notar sucintamente e com proveito os seguintes contrastes. Primeiro, a primeira aliança é falha, a nova aliança é perfeita. A primeira era temporária e feita com vistas a outro que haveria de vir. A segunda é a expressão final e duradoura da graça de Deus. Segundo, a antiga aliança era nacional e tratava com os homens coletivamente. A nova trata com o indivíduo e fundamenta-se, afinal, na promessa feita a Abraão pessoalmente e à sua semente, como indivíduos. O terceiro é que a aliança anterior relacionava-se às coisas materiais e baseava-se em promessas seculares. Devia haver uma herança material, a terra de Canaã. O Senhor entregaria os inimigos do seu povo na mão destes e alargaria as suas fronteiras. Na nova aliança, ela é espiritual, pois as coisas materiais não podem satisfazer a alma do homem. O quarto ponto é que a aliança mosaica estabeleceu um padrão ou uma regra de vida, mas não podia dar o poder nem a disposição para obedecer os mandamentos que Deus impunha ao seu povo. Pela nova aliança, a lei de Deus é inscrita interiormente no coração do homem. Assim, não apenas ilumina a mente com a possibilidade de conhecer o Senhor, mas proporciona a disposição para a obediência interior. O quinto ponto diz que a antiga aliança não podia, como as suas ofertas contínuas, remover o pecado. Os sacerdotes ofereciam o que nada lhes custava. A nova aliança foi estabelecida por Cristo, que se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo seu próprio sacrifício o pecado. O sexto e último contraste é que a antiga aliança se limitava aos filhos de Abraão segundo a carne, e a nova é universal em finalidade, pois os que estão em Cristo são descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa, visto que a fé real era a única condição da aceitação de Abraão. É, portanto, a única condição exigida pelos filhos espirituais desse patriarca. A aliança mosaica, com as suas obras, é posta de lado para sempre como condição básica de aceitação da parte de Deus. Esta é a razão por que provém a fé, para que seja segundo a graça. Quanto às provisões da nova aliança, na presente passagem que lemos, o que o mediador realizou
é apresentado como preparação para um estudo do sacrifício perfeito de Jesus, apresentado sobre o simbolismo do dia da expiação. Este era o exercício sacerdotal supremo debaixo da dispensação levítica e o símbolo do que foi realmente feito ao chegarmos a Deus. Estudos apontam para 3 disposições que melhor representam este texto que estamos estudando, que ilustra também o método geral de apresentação da verdade. Primeiro, a bênção central da aliança. Segundo, a bênção suprema da aliança. E terceiro, a bênção inicial da aliança. Vamos falar brevemente sobre cada um desses pontos. A bênção central da aliança está no verso 10, na parte A. A lei de Deus, escrita no coração e na mente dos homens, forma a ideia central da aliança. Na primeira, a lei era imposta. Ela falhou porque não havia disposição de coração para a obediência. A lei era boa, mas o coração não estava voltado para ela. Pela nova aliança, Deus transforma a lei externa em vida interior e, mediante o dom do Espírito Santo, de tal maneira purifica e renova o coração do homem que, no seu íntimo, este cumpre a vontade de Deus. Além disso, o fato da lei ser gravada na mente humana sugere uma tal comunicação da verdade divina que possibilita ao homem aliançado não apenas amar o Senhor com todas as suas forças, mas também interpretar e expressar com inteligência esse amor por um viver santo. Uma vez que a característica vital da nova aliança é vida espiritual no seu interior do homem, o coração deste se abre para Deus e entende o que é agradável ao Senhor. Isso leva imediatamente ao conhecimento pessoal de Deus. E reconhecê-lo constitui para o homem amar aquele que é o próprio amor. O amor que o Espírito Santo derrama no coração purificado pelo sangue de Jesus torna-se a energia que é a fonte de alegria, obediência à lei de Deus. O amor torna-se assim o cumprimento da lei e de modo algum rebaixa o padrão divino ou enfraquece a lei moral. A bênção suprema da aliança está no versículo 10, parte B, que é a comunhão pessoal com Deus. Ele se torna o objeto supremo da afeição do seu povo, o qual recebe a certeza interior de pertencer inteiramente a Deus. Essa gloriosa comunhão é realizada por meio da lei gravada na mente e no coração do povo de Deus. O coração deve ser purificado antes que seja perfeitamente harmonizado com a vontade de Deus. Afinal, só os puros de coração vêm a Deus, e sem a santidade ninguém verá o Senhor. Esse fato de ter o coração purificado de todo pecado e a lei de Deus nele gravada é uma experiência consciente, pessoal, operada na alma pelo Espírito Santo. Mas o nosso descanso não é na experiência. Repousamos em Deus, a quem a experiência da pureza de coração nos possibilitou ver e com quem o Espírito Santo da santidade nos leva à comunhão consciente. Deste modo, o coração purificado e renovado se torna a sala de audiência de Deus, o único a quem adoramos e servimos. A obediência inicial da aliança, vemos lá no versículo 12. Visto que a misericórdia é o motivo de não só da remissão dos pecados, mas da lei de Deus escrita no coração e da consciente comunicação com ele. A misericórdia é a primeira bênção da aliança, seguindo-se as demais, que são as bênçãos centrais e as supremas. Deve-se ter em mente que Israel foi redimido da culpa do pecado pelo sangue do Cordeiro Pascal aspergido sobre as ombreiras das portas, sendo conduzido, liberto da servidão, pela forte mão de Deus e pelo braço estendido do nosso Senhor. O termo iniquidades, abordado pelo autor, refere-se primeiramente às transgressões de Israel, que pecou de maneira grave, em especial no deserto, mas é suficientemente amplo para estender-se à purificação de todo o pecado cometido, inclusive o original herdado. E fala também do esquecimento divino em que esses pecados seriam lançados. Ser propício ou propiciar mostra a misericórdia em virtude de que o castigo pelo qual foi oferecido um substituto. Sob a nova aliança,
Cristo mesmo tornou-se a nossa propiciação, de sorte que Deus pode ser, ao mesmo tempo, justo e justificador daqueles que creem em Jesus. A conclusão do capítulo está no versículo 13. A nova aliança é nova no sentido de que foi feita após a primeira, que agora se torna velha. Quando Deus falou da nova aliança cerca de 600 anos antes de Cristo, declarou como velha a primeira. Não foi Jesus que fez a aliança envelhecer. Há séculos ela havia sido desobedecida. Por isso o autor usou a palavra referindo-se ao envelhecimento dessa aliança prestes a desaparecer. Indiretamente o autor estava dizendo aos leitores: vocês querem voltar à velha aliança, que envelheceu está para desaparecer? Jesus é mediador de algo superior. No santuário celestial, ele ministra não apenas as palavras, mas o Espírito. É pela remissão dos pecados e pela inscrição da lei divina dentro do coração humano que os crentes conhecem o Pai em experiência pessoal. Não se trata de um mero conhecimento sobre Deus, como aquele que se poderia obter ouvindo a lei externa, mas familiaridade com o próprio Deus em Cristo. Existe um sentido mais objetivo em que este texto pode ser interpretado. No Antigo Testamento, a revelação não foi completa, mas Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras, assim as palavras dos profetas, de Moisés em diante, deviam ser transmitidas a grupos cada vez maiores. E ainda, a lei de Moisés, sendo dada em preceitos e mandamentos, exigia interpretação, levando à formação dos escribas, que se dedicavam a essa tarefa. Em Jesus Cristo, contudo, a revelação tornou-se completa. E mediante o Espírito Santo concedido em Pentecostes, a palavra de Deus foi rapidamente anunciada e difundida. Mas essa, transmitida oralmente durante algum tempo, logo se fixou em um cânone de escrituras inspiradas pelo Espírito Santo. A nossa Bíblia, pois, é há um tempo a palavra de Deus e um registro dessa palavra. E por isso, tão somente, é que se torna o fundamento de nossa fé e prática de conduta. Por essa palavra apenas, que não é de interpretação particular, podemos até julgar os que levantam para pregar. Nesse sentido, então podemos dizer que desde o menor até o maior, desde as crianças até os teólogos e intérpretes, a palavra de Deus, em sua capacidade de salvar, é acessível a todos. Assim, queridos, encerramos a análise dos versículos de hoje. Passaremos agora às nossas considerações finais. A nova aliança tem duas partes, Deus e o seu povo. Para ser preciso, o povo de Deus é composto dos verdadeiros crentes que experimentaram um arrependimento genuíno e que demonstram uma fé salvadora em Cristo. Deus dá ao seu povo a promessa. Deus assume que seu povo irá guardar as exigências de sua lei no coração, que eles sempre mostrarão o seu amor e obediência a Ele, e que eles crescerão no conhecimento da salvação. Deus não esquecerá sua promessa. Na verdade, Ele não pode e não irá quebrar sua aliança. Ele se comprometeu a guardá-la como um juramento precioso e voluntário. Seu nome, sua honra e sua reputação dependem disso. Assim, queridos, encerramos a nossa aula de hoje. Vamos orar? Gracioso Deus e maravilhoso Pai, obrigado por sua misericórdia de nos alcançar neste mundo e nos proporcionar a salvação mediante a fé, que é a obra exclusivamente sua. Obrigada por escrever em nossos corações e mentes a sua palavra, para não pecar contra ti, e pela ação do Espírito Santo nos purificar, santificar, com uma conduta de vida que, através da obediência e amor, demonstramos ao mundo o Senhor em nós. Obrigada pela comunhão que temos com o Senhor, revelando a nós mesmos a grandiosidade do Senhor e do seu maravilhoso amor. Recebam o nosso agradecimento, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Assim nós nos despedimos, agradecendo a vocês por participarem de mais uma aula conosco e a Deus pela liberdade e oportunidade de estudarmos a palavra dele, que é a verdade que nos fortalece. Abraço a todos vocês, até a próxima semana, se assim Deus nos permitir. Até lá.